Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 16 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 247 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler 1 João 5, encerrando então a leitura desta primeira carta do apóstolo João. Nós temos dito a você que João enfrentava um grupo herético, chamado protognóstico pelos estudiosos desse assunto. Por quê? Essa heresia se baseava na pregação de que um conhecimento específico é que salvava as pessoas. Em grego, gnose é conhecimento. E então, mais tarde, essa heresia que se desenvolveu veio a ser conhecida como gnosticismo. Como não há todos os elementos do gnosticismo presentes naquilo que João combate aqui, a gente tem costumado chamar os hereges que João combatia de protognósticos, ou seja, aqueles que vieram um pouquinho antes, um protótipo daqueles que mais tarde vieram a ser conhecidos como os gnósticos. Eles pregavam que era preciso ter um conhecimento específico, que esse conhecimento era exclusivamente deles. Eles, entre outras coisas, ensinavam que a matéria é má e o espírito é bom, e assim o Deus do Antigo Testamento era ruim e o Deus do Novo Testamento era bom, eram dois deuses diferentes. Assim, Jesus humano em carne deveria ter problemas com a sua natureza pecaminosa e o Jesus divino não podia tê-los. Então, a sobreposição das naturezas divina e humana de Jesus era um assunto complicado, que eles resolviam ou afirmando que Jesus era um fantasma que parecia ter corpo, mas na verdade não tinha, ou dizendo que Jesus foi a parte humana que nasceu em Belém, que cresceu como carpinteiro e que no dia do batismo recebeu a pessoa do Cristo divino sobre ele, mas que esse Cristo divino o abandonou antes da sua crucificação. Também por consequência lógica dessa divisão da vida entre o espiritual e o material, eles ensinavam que pecar é uma coisa que só afeta o corpo. Então, que aquele que tinha a sua alma iluminada pelo conhecimento que eles pregavam já era uma pessoa vitoriosa, salva, e portanto podia pecar à vontade porque isso não iria trazer qualquer influência. Eles também não se importavam muito com os irmãos em suas necessidades materiais. E João contrapõe tudo isso propondo vários testes. Um cristão verdadeiro, na verdade, entende que a salvação não é de quem tem um conhecimento específico, mas de quem reconhece Jesus como sendo Filho de Deus. A pessoa que faz isso não divide a vida em etapas. Pelo contrário, ela se santifica entendendo que obteve a vitória não por um conhecimento específico, mas pela fé no Cristo Salvador, que veio em carne, que o chama a uma obediência, a uma vida de santidade e a uma vida de amor para com os irmãos. Esse é o assunto de toda a epístola e nós vemos um bom resumo disso aqui nos versos 1 e 2 do capítulo 5, que foi inclusive o texto que lemos quando pregamos sobre toda a carta neste domingo à noite. Eu vou destacar aqui 3 coisas neste capítulo que são de compreensão um pouco mais delicada e creio que com isso encerraremos a questão da leitura desta epístola. A primeira questão está no verso 3, quando João diz assim: os seus mandamentos não são penosos. Já disse a vocês que os gnósticos ou protognósticos ensinavam que o Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento era bom, porque, na opinião deles, quem criou o mundo material criou coisas ruins e o Deus do mundo espiritual deveria ser bom. Na cabeça deles, o Deus que criou o mundo material foi o Deus que deu a lei do Antigo Testamento e para eles essa lei deveria ser desvalorizada. João, ao contrário, está dizendo que os mandamentos, que a lei de Deus é boa e que ela é destinada a nos dar uma vida santa, e está então combatendo essa divisão da vida em duas partes. João também está nos ensinando no verso 4 que o vencedor, que o salvo, não é aquele que possui um conhecimento específico, não é um gnóstico, mas é aquele que tem a fé no Senhor Jesus, aquele que nasceu de Deus para crer, não é? Que Jesus é o Cristo, como ele afirmou lá no versículo 1. É esse que vence o mundo, aquele que tem fé porque nasceu de Deus. Veja o verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então isso tudo fica muito bem esclarecido aqui. João está combatendo o exclusivismo dos protognósticos e também a crença de que é um conhecimento especial que salva, e não a fé em Cristo, como aqui ele está pregando e ensinando na verdade. Para entender que Jesus é o Cristo, que é o único Deus, humano e divino, João apela a um tríplice testemunho. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar.
No verso 6, João diz que Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não Jesus e Cristo, que se uniram em algum momento e depois se separaram. Não, mas o Jesus que veio por meio de água e sangue. A água nos remete ao batismo do Senhor Jesus e o sangue nos remete à sua morte na cruz. O sangue nos lembra inclusive de sua natureza humana, enquanto a água nos lembra da ocasião em que o Espírito Santo deu testemunho, e então nos lembra também da sua natureza divina. E as duas coisas estão juntas. Isso nos faz lembrar, inclusive, daquela ocasião em que, já morto o Senhor Jesus, o soldado cutucou com a lança a lateral de Jesus, e o que foi que saiu? Água e sangue. Então, há um testemunho de água e sangue de que Jesus é o Cristo, o Filho indivisível de Deus. E João diz no verso 7 que há três que dão testemunho dessas coisas. Se você eliminar por um breve tempo o conteúdo do colchete, que começa na metade do verso 7 e termina na metade do verso 8, você vai direto para a segunda parte, você vai ler o seguinte: pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E é disso que João estava falando um pouquinho antes, não é? O Espírito de Deus que veio como uma pomba sobre Cristo por ocasião do seu batismo e deu testemunho. A água que nos mostra o quanto ele era divino, o sangue que nos mostra o quanto ele era humano. E então você percebe o argumento claro do Senhor Jesus. Preciso lhe dar uma palavra a respeito disso, porque este conteúdo em colchete, como sempre significa na nossa Bíblia, indica que esta pequena porção não estava presente nos manuscritos que são adotados para a construção desse texto bíblico que temos em mãos. Há vários manuscritos bíblicos e os mais antigos deles não contêm essa expressão. Isso divide muitos estudiosos. A maioria deles entende que este texto não faz parte do original. Outros dizem que faz. Justamente por ser uma questão disputada é que há essa indicação aqui. Neste caso específico, se nós não contarmos com o conteúdo do colchete, você vai ver que o texto flui naturalmente do Espírito e da água e do sangue. O argumento de João continua claro. Você que vai entender que quem é vitorioso, lá no versos 4 e 5, é o que crê em Jesus como o Filho de Deus, é esse que vai vencer o mundo, saiba. Há um testemunho tríplice de que Jesus é o Cristo. A água, o Espírito e o sangue. O argumento está claramente construído. No entanto, se você entender como sendo original o conteúdo entre os colchetes, esse argumento só vai ser reforçado. Vai dizer simplesmente o seguinte, que esse testemunho é tríplice tanto no céu quanto na terra. No céu, o Pai que falou, este é meu Filho amado em quem eu me comprazo, o Pai que enegreceu o mundo com trevas na ocasião da crucificação. Também a palavra dá testemunho, por quê? Porque Cristo está no céu, a palavra, o Logos, mas enquanto esteve aqui na terra, ele disse, as obras que eu faço testificam de mim. E também o Espírito Santo que esteve sobre o Senhor Jesus na ocasião do seu batismo e permeando todo o seu ministério. Então você teria um testemunho tríplice no céu e entenderia que o testemunho do Espírito, da água e do sangue seria um testemunho aqui na terra. E aí, nesse caso, nós teríamos o próprio Espírito em nosso coração, nos dando testemunho de que o Senhor Jesus é verdadeiro. A água, podendo até mesmo ser uma referência ao batismo que hoje praticamos, como um sinal de que, de fato, estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. E o sangue lembrado na ceia. Seja qual for a teoria que tenhamos a respeito do conteúdo do colchete, se esteve no original ou não, nós vemos aqui que o argumento é claro. Quem quer que esteja inclinado a recusar que Jesus é o Filho de Deus, terá que negar muitas testemunhas. Sejam elas 3 no céu e 3 na terra, ou sejam elas simplesmente 3 testemunhas. Isso não deveria nos desesperar, meus queridos. Nós devemos reconhecer que na história de transmissão do texto bíblico, há de fato ocasiões em que, em trechos pequenos como este, nós temos dúvida se alguma porção veio ou não veio do original. A coisa boa é que você pode perceber, até por esta colocação que fizemos, que seja qual for a teoria que você adote, isso estava ou não estava no original, a mensagem não é alterada. E nós não precisamos ficar em dúvida a respeito do que João estava tentando nos dizer.
A mensagem da Bíblia como um todo é preservada, e pequenas dificuldades com manuscritologia não nos deveriam fazer tropeçar. É até maduro que tratemos desses assuntos com esta tranquilidade, entendendo que o argumento aqui está preservado de qualquer forma. Vamos ver de novo o argumento na sua sequência? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, ama o seu irmão e obedece à lei de Deus. Esses mandamentos que Deus nos deu na forma de lei são para o nosso bem, não são penosos. E a pessoa que entende isso, tem essa fé e vive nessa obediência, é aquela que vence o mundo. E não qualquer um que tem um conhecimento específico e que tente dividir Jesus em dois. Na verdade, Jesus não está dividido. E quem dá testemunho dessas coisas é muito confiável. Tanto a água quanto o sangue que estiveram presentes em momentos chaves da vida do Senhor Jesus, no seu batismo e na sua crucificação, que juntos saíram do seu corpo perfurado na cruz, estão nos dando testemunho dessas coisas. E além disso, nós temos um testemunho tríplice. Não adote você como original o conteúdo do colchete, você teria o testemunho tríplice do Espírito, da água e do sangue. Adote você o conteúdo do colchete como original, você teria um testemunho tríplice no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e um testemunho tríplice na terra, o Espírito, a água e o sangue. De qualquer das duas formas você percebe, portanto, que a mensagem do texto está inalterada. Sendo assim, tendo este testemunho e essa certeza de vitória, João vai concluir a carta no verso 13 dizendo: portanto, você pode saber, você pode ter certeza de que tem a vida eterna no nome do Filho de Deus. Você pode ter, verso 14, essa confiança. E saber que se você pedir para ele alguma coisa que seja de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te ouvir. Que coisa seria de acordo com a vontade de Deus nesse contexto? Pedir pelos irmãos que estão sendo seduzidos por essa heresia. Pedir por aqueles que estão escorregando em pecado. E aí então João faz uma outra distinção aqui, que é o ponto final que eu gostaria de destacar. O pecado para a morte e o pecado não para a morte. O pecado para a morte seria de fato o abandono definitivo da doutrina de Cristo indivisível, de Cristo como Filho de Deus, e a completa renúncia a esse Jesus divino e humano. Esse é o pecado para a morte, aquele que Deus não perdoa. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna. E quem de fato se afasta dessa compreensão está atestando com isso que nunca pertenceu ao verdadeiro povo de Deus. É isso que João menciona lá em 2,19. Eles saíram de nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido no nosso meio. Mas eles saíram para ficar claro que nenhum deles é dos nossos. Esse daí é claramente oposto a Deus, e João está dizendo: por esse eu não digo que você rogue. Mas se você está percebendo um irmão em dúvida, se você está percebendo um irmão em tropeço, mas entende que ele está confuso e que ele precisa se firmar e que ele está fraco na fé, rogue por ele. Isso é da vontade de Deus. E nós temos a confiança de que Deus vai usar você como instrumento para interceder em favor daquela vida e vai abençoá-la e vai trazer de volta para a verdadeira vida cristã, que é uma vida de fé correta, de cristologia correta, de conduta moral santa e também de amor para com os irmãos. Isso então nos faz entender os três pontos mais difíceis aqui deste capítulo. O que é a água e o sangue, o tríplice testemunho e a interpretação do que está no colchete, e a questão do pecado para a morte. É claro, cada frase de João é muito densa, e nós poderíamos fazer tratados e tratados a respeito deste capítulo. Mas creio que estas palavras nos ajudam a entender as questões centrais. Nós agora precisamos nos perguntar: a lei de Deus tem sido algo que para nós pesa, ou é algo que entendemos como bênção de Deus para a nossa vitória? Como você trata a lei de Deus? A segunda questão: diante de tantas testemunhas a respeito de um Cristo divino humano, teu Salvador, como você tem se comportado? Se Ele é de fato o Salvador para você, você tem se dedicado e se devotado a Ele como alguém que realmente crê que Ele é quem diz ser? Por fim, como temos orado em relação aos nossos irmãos que estão em pecado? Temos nos preocupado sinceramente em orar e interceder por aqueles que estão desviados, por aqueles que estão fracos na fé? João está nos lembrando a respeito dessas coisas. Também é importante dizer
que nós nunca sabemos exatamente o que se passa no coração de alguém. E enquanto nós não tivermos a certeza de que essa pessoa de fato abandonou a Cristo e quer dividi-lo e quer recusá-lo como filho de Deus, o nosso papel é continuar orando pelo nosso irmão. Não é ficar fazendo fofoquinha, não é ficar falando mal dele pelas costas, não é desprezá-lo, pelo contrário, é orar por ele. E a minha oração é que a gente faça isso, porque fazendo assim estaremos crescendo na nossa confiança de que temos a vida eterna, porque estamos evidenciando amor para com os irmãos, estamos buscando uma vida de santidade que é baseada na fé no Cristo, o Filho de Deus. Que seja assim na minha vida e na sua. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha uma boa leitura, que examine a sua vida diante de Deus à luz destes critérios. E eu encontro você aqui amanhã para estudarmos 2 João, se Deus assim nos permitir. Até amanhã, se Deus quiser.